Olá, meus caros, nós aqui de novo para discutirmos mais um pouquinho sobre logística. Nosso assunto agora, para lá de interessante e importante, gestão de estoques. Nós estudamos durante as nossas aulas que a gestão de estoques ela é um desafio para os gestores, porque nós entramos naquela briga. Vou manter estoque, não vou manter estoque? Como é que eu vou fazer isso, não é? É muito importante que nós tenhamos uma boa gestão para que nós saibamos exatamente onde nós estamos colocando o dinheiro da empresa. Normalmente o capital de giro. Vamos dar uma olhadinha o que virou notícia em gestão de estoque. Me acompanhe aqui no nosso slide. O que nós temos aqui? Olha só, parcela de lojas paulistanas com estoque adequados cresce a 57% em abril. Olha que bacana isso, uma boa informação. Significa dizer que cada vez mais as empresas estão preocupadas com a sua gestão. Então, a parcela de lojas da cidade de São Paulo, com nível de estoques considerado adequado, cresceu de 56 em março para 57 em abril. É leve esse crescimento? É, mas faz toda a diferença quando nós estamos falando em valores. Isso de acordo com a Federação de Comércio de Bens, Serviço e Turismo do Estado de São Paulo. Apesar disso, a entidade faz uma avaliação negativa do levantamento do mês, já que houve aumento dos empresários com excesso de produtos e redução das lojas com falta de itens. Então, nós temos que tomar cuidado, né? Como eu disse, gestão de estoque é um desafio. E aí nós temos o seguinte questionamento: manter ou não manter estoque? O que você acha? Aí eu trouxe um indivíduo ali muito conhecido, né, nosso, principalmente da logística, para responder. É o Ronald Balu, né, um dos experts em logística nesse momento, né, na atualidade. O que ele diz? Com estoque. Bom, se nós mantermos estoque, nós temos o melhor nível de serviço, né? O cliente fica feliz, atendemos rapidamente, pode ser até pronta entrega, isso é bom. Permite economia de escala. Por quê? Se eu compro bastante, compro em grande quantidade, né, volumes maiores, obviamente que eu consigo um preço melhor, eu consigo fretes melhores também, não é? E com isso eu consigo isso que nós chamamos de economia de escala. Proteção contra incontingências, contra greves, contra aumentos repentinos de preço, contra falta de matérias-primas, né, contra sazonalidades de produção e outras situações. Se eu tenho estoque, eu estou seguro, né? Então essa é a parte boa. Proteção contra o aumento de preços. Hoje o aumento de preço também não é tão representativo assim, porque a nossa inflação não está tão galopante como foi no passado, né? Mas, ainda assim, quando eu tenho estoque, eu consigo essa proteção. E, claro, os clientes são atendidos mais rapidamente, então fica bom para todo mundo, a princípio. Mas o Balu diz o seguinte: mas nós temos motivo para não ter estoque, né? Sem estoque, qual seria a ideia? Menor necessidade de infraestrutura. O que significa dizer isso? Se eu tenho grandes volumes de estoques, obviamente que eu tenho que ter grandes armazéns, né? Ou centro de distribuição, ou armazéns terceirizados, né? Ou espaço lá dentro da minha empresa para eu guardar todo esse material, então eu preciso de infraestrutura. Se eu não tenho estoque, não, esse custo reduz. Onde esses custos ocorrem? Com a mão de obra, vou ter menos colaboradores para cuidar do estoque, por exemplo. Menos custos com armazenagem, né? Com movimentação interna, com empilhadeira, paleteiras e afins. Com os sistemas de controle, quanto maior volume, maior será o controle, sem dúvida alguma, né? E também eu vou ter ali uma redução dos riscos de furtos, roubos, obsolescência, perdas e outras situações, né? Então o Balu, ele faz contraponto, ele diz, bom, você teria benefícios em ter estoque por isso, isso e isso, mas você teria também algumas desvantagens em ter estoque por esses motivos aqui. Muito bem. Exemplo prático, um modelo de controle de estoque por ponto de pedido. Se eu tenho que manter estoque, eu preciso me organizar. Como é que eu posso fazer isso? Uma das possibilidades é essa daqui. Então, o ponto de pedido me diz o seguinte: sempre que o meu estoque atender o PP, esse ponto de pedido que eu determinei, né, que o gestor de materiais fez isso, deve ser colocado um novo pedido de compras. Para isso, eu preciso analisar as informações que nós temos aqui no gráfico, como o estoque médio, a quantidade do lote de compra, né, o estoque máximo, o estoque mínimo, todas essas informações, né, o lead time do fornecedor, situações que nós já conhecemos. E aí nós podemos plotar esse gráfico, ou o nosso sistema vai gerar esse gráfico para nós, não é? Por ponto de pedido. O que eu chegaria a essas conclusões, não é? A partir daquele gráfico ali. A análise para 30 dias, não é? O tempo de reposição lá do meu fornecedor, 10 dias, então o lead time. O tamanho do lote de compra, 6.000 unidades. O estoque de segurança, 500 unidades. O estoque máximo permitido, 6.500, né? Ou seja, estoque de segurança mais lote compra. Utilizado por dia, 200 unidades e a quantidade suficiente para reposição de 2.000 unidades. Você fala, puxa, mas eu consigo tirar todas as informações ali do gráfico? Certamente que sim. Podemos voltar ali e analisar, não é? Então, nós temos na parte de baixo aqui do gráfico a questão do 30 dias, não é? Então, essa é a minha análise nesse momento. E aí, eu plotei aquelas informações. Determinei estoque de segurança de 500 unidades,
Com o lote de compra que eu compro para 6 mil para 30 dias, na verdade eu teria no máximo um estoque de 6.500, não é? Unidades. Aí eu posso sim verificar a quantidade por dia, poderia verificar até a quantidade por hora, dependendo de quantas horas eu trabalho e assim sucessivamente. Mas qual é a ideia? Qual é o foco de trabalhar o ponto de pedido? Uma forma de controle para não faltar estoques e para não sobrar, não ter estoques demais. Então, eu determino o mínimo e determino o máximo e dentro daquilo ali eu vou fazendo os cálculos. Então, com certeza você chegaria a essas mesmas conclusões que nós colocamos aqui a partir desse gráfico. Meus caros, ficamos por aqui e mais um Gestão em 5 minutos.